Boa noite, almas poderosas! Como estamos? Todos bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje sobre pêndulos. Estou cheio dos pêndulos hoje, gente. Como estamos, meu povo? Boa noite, Mara. Boa noite, Jaque. Boa noite, Renadir. Boa noite, Isabel de Lourdes. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa noite. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, se acomodando. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos da noite. Frio aí, gente? Aqui tá frio. Aqui está muito frio. Não está pouco, está muito frio. Mas estamos aqui, né, gente? Firme e forte, quentinhas, segunda pele e vamos embora. Tudo bem com vocês? Acabou meu incenso. Então vamos aos recados da noite. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live falando sobre pêndulo essa noite. E estamos aprendendo o básico dessa parte de pêndulo, né? Básico do básico para a gente poder entender como é que funciona posteriormente tudo isso, certo? Recadinhos da noite. Ah, Carla já chegou. Oi, Carla, boa noite. Opa, encostei o dedinho aqui. Boa noite, minha linda. Recadinhos da noite de hoje. Ametista Roxa, seja bem-vinda. Recadinhos da noite. Vou seguir os recadinhos aqui da Carla. Passando para dar alguns recados, galera. Primeiro, segue o perfil. Quem não segue ainda, bora seguir o perfil, não é verdade? Para vocês ganharem moedinhas. Domingo já participar aí da sessão em grupo fechada sobre pêndulos, parte prática, tá certo? E os recadinhos da noite são... Essa semana estaremos falando sobre pêndulo e dados Lenormand, tá? Semana passada a gente falou sobre oráculos e caso você queira assistir às aulas sobre oráculos, estará no YouTube. Estará no YouTube, segundo o Renadir, YouTube é tudo de bom. Estará no YouTube a partir dessa semana a parte de oráculos. As aulas dessa semana sobre pêndulo e dados Lenormand estarão disponíveis a partir da semana que vem. Certo? Dito isso, gente, aqui nesse quadradinho verde vocês têm 29 e-books para vocês se deliciarem. Então a gente tem e-book de tarô, tem e-book sobre baralho cigano, tem e-book sobre consagração de objetos, velas, cristais e assim por diante. Certo? Consagração de objetos e outros. Qualquer dúvida, gente, em relação aos e-books, me mandem uma mensagem, eu auxilio vocês, tá bom? Estou entrando também com revenda do baralho Sorte Lenormand, tá? Baralho Sorte Lenormand e também os produtos da Mandala Esotérica. Como que você consegue ter acesso a isso? Na rede vizinha das fotinhos, cliquem no link da bio e lá vocês são direcionados, lá tem um link da loja, tá bom? Dentro da loja vocês vão ver inúmeros produtos lá, desde pêndulo, que é o que a gente está falando essa semana, pêndulos de cristais, vocês vão ver lá. Dados Lenormand, já tem lá no site, tá bom? Baralho cigano, oráculo e também toalhas de leitura, sabonete, incensos, as velas eu consegui subir hoje. As ervas intencionadas eu subo entre hoje e amanhã, as velas e os incensos, tá bom? Eu consegui subir as velas hoje, então lá a gente tem velas de lavanda e velas de rosas vermelhas na parte de aromaterapia, certo? Então vocês vão encontrar tudo isso na loja. E como vocês acessam a loja? Entrando na rede vizinha das fotinhos, vocês clicam no link da bio da rede vizinha e vocês vão encontrar esses produtos lá. Certo?
Tainã, seja bem-vinda. Ai, tô morrendo de frio, Gláucia. Ó, a Carlinha colocou aqui o YouTube para vocês, tá bom, gente? Ah, outro detalhe. As aulas do YouTube, elas vão sair do ar, tá? Toda a parte de tarô, baralho cigano e algumas coisas de bruxaria, tá certo? Elas vão sair do ar, já estou avisando vocês. E elas não vão estar mais lá no YouTube, tá? Vão virar tudo curso. E aí aproveitem enquanto elas ainda estão lá, tá certo? Boa noite, Daiane, Tiago, Ingrid. Boa noite, minhas lindas. Tudo bom? Então são esses os recados da noite. Eu espero que a gente construa aí uma semana, apesar do frio que tá, né, gente? Que a gente tenha uma semana aí muito tranquila. E falando aí sobre pêndulo. Então hoje a gente tem... Boa noite, Maitê. Ruana, seja bem-vinda. Então hoje é o nosso segundo encontro para falar sobre a parte de pêndulos, tá? Ontem a gente deu os primeiros passos com a parte do pêndulo. Nós falamos sobre essa parte oracular, né, do pêndulo, que ele traz algumas respostas aí, também através da nossa energia, além da parte física, né? Então, hoje a gente vai mergulhar mais a fundo sobre isso, porque o pêndulo pode ser muito mais do que um instrumento de resposta, tá? Ele é como se fosse um radar energético, tá? Que nos auxilia aí, trazendo uma frequência, uma vibração sutil que muitas das vezes passam desapercebidos nas nossas mentes, né? Na nossa parte racional. Então, com ele a gente pode escanear chakras, com ele a gente pode utilizar eles para medir as energias dos ambientes, saber se um cristal está limpo ou não, saber se um deck está limpo ou não, se um alimento ele está com uma boa vibração, né? Se dentro do nosso corpo a gente tem algum ponto que precisa ter mais atenção e mais cuidado. Então, o pêndulo atua como se fosse uma lente energética, certo? E quando a gente usa com ótimas intenções e com consciência, ele vai revelar todos os desequilíbrios, mostrar pontos que talvez estejam bloqueados e até orientar o caminho para nós através do autoconhecimento e cura. Certo, meu povo? Alguém aí já usa o pêndulo ou já usou para fazer alguma coisa desses pontos que eu já falei? Mediu a energia de um ambiente ou de repente de um alimento. Alguém já fez isso? Lilian, Maria, seja bem-vinda. Eu, com grande continuidade, eu utilizo às vezes o pêndulo para saber se o deck está limpo ou não, né? Se ele precisa ser limpo ou se ele precisa ser energizado, certo? Então, também já identifiquei alguns desequilíbrios energéticos em relação às chácaras. Eu vou mostrar para vocês hoje uma placa, tá? Então, você pode utilizar aí as placas. Gente, lógico, a gente sempre tem que aprofundar, a gente sempre precisa aprofundar os nossos estudos, tá? Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é uma forma mais sutil e mais superficial, mas se você tiver interesse, você aprofunda os seus estudos. Aliás, eu tenho um livro muito bom para indicar para vocês. Peraí. Ó, esse daqui é um livro que eu comprei para estudar radiestesia, tá? Só que o que é legal nesse livro? O início do livro, ele fala muito sobre a parte energética. Então, você consegue entender com perfeição o que acontece nessa parte energética quando a gente vai fazer uma leitura com pêndulo, quando a gente consegue fazer uma leitura... Quer ver? Tem alguns conceitos aqui também, tá? De introdutórios. Deixa eu mostrar para vocês. Ó,
como que se utiliza a pirâmide, tá bom? Ó, o Dual Rod também é utilizado para medir as energias dos ambientes, tá? Ó, o aurímetro. E aqui ele fala do nosso campo vibracional, tá? Então não é um livro somente para radiestesistas, né? É um livro também que traz um guia para você entender como é que funciona essa parte energética além dos pêndulos. Então ele é bem completo, ele é bem interessante, tá bom? Esse livrinho aqui. Gente, não é um livro caro, é da editora Madras, tá? E é um livro super gostoso de você ler. Boa noite, Vivi, Laís, Sheila. Não, utilizo para perguntas que são de sim ou não. Entendi. Hoje você vai aprender um pouquinho mais, a gente vai entrar um pouco mais a fundo para vocês entenderem que a gente pode ir um pouco mais, a gente consegue ir além do sim ou não, tá bom? Deixa só eu fazer o encantamento. Ai, peraí. Opa! Deixa eu só fazer um encantamento aqui com vocês para a gente se conectar a essa egrégora de estudos maravilhosas dessa noite. Como que a gente pode explorar aí o campo sutil através do pêndulo, certo? Então, bora lá, gente? Bora começar nossa live de hoje? Já deu uns 10 minutinhos, então vamos lá, gente. Encantamento de início de live. Vou colocar vocês aqui, como eu sempre ponho. Olá! Melhorou. Encantamento de início de live, para a gente se conectar à egrégora de estudos dessa noite. Essa egrégora maravilhosa, extremamente poderosa e forte, que faz com que a gente tenha abertura da nossa consciência, abertura do nosso campo emocional, para que a gente consiga aí trazer essa energia para o dia de hoje e conseguir absorver da melhor maneira, tá bom? Encantamento de abertura de live, o pêndulo como explorador do campo sutil. Boa noite, Laerte. Que o fio balance ao toque da luz, mostrando caminhos que a nossa alma conduz. Que a vibração do sutil venha nos revelar o que os olhos não veem, mas o ser pode escutar. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar a nossa live de hoje, gente? Bora começar. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os pêndulos e toda essa parte energética, certo? Então vamos começar falando sobre algumas ferramentas que podem potencializar ainda mais o uso dos pêndulos. Ana Flávia, seja bem-vinda. São as tabelas radiestésicas, tá? Elas são como se fosse um mapa energético, organizados em círculos, quadrantes ou diagramas, e que servem para guiar o nosso pêndulo, certo? Trazendo uma resposta específica para aquilo que a gente busca. Então, por exemplo, tem gráficos radiestésicos, inclusive nesse livro você vai ver eles, tá? Deixa eu mostrar para vocês sobre o que eu estou falando. Ó. Esse é um tipo, tá? Se vocês folhearem esse livro, vocês vão encontrar vários deles. Cada um deles, ele é feito para que traga uma resposta específica, tá bom? Então, por exemplo, se você tiver um gráfico desse, solicitando qual que é o melhor floral, ó, gente, isso daqui é o mapinha de uma casa, tá? Onde você consegue identificar através do pêndulo a energia de qual cômodo precisa ser trabalhado. Então, a gente consegue fazer isso também. Então, por exemplo,
Através desses gráficos, tem muitos gráficos, se vocês virem nesse livrinho, ele traz inúmeros gráficos para a gente trabalhar. Qual é a questão aqui, gente? Por exemplo, se você pega um gráfico desse, que você quer medir qual floral que é mais indicado para você ou para a pessoa ali que está junto de você, que você precisa verificar, o pêndulo, através da vibração energética, vai trazer a, a energia mais compatível a ser trabalhada, ou seja, o floral mais compatível a ser trabalhado. Outra forma, gente, tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês a minha plaquinha. Essa plaquinha lindíssima, que na verdade foi o Grupo Alquimia que me deu essa plaquinha. Essa plaquinha, gente, é uma plaquinha para você visualizar os chakras, tá? Então, qual chakra está em desequilíbrio? Esse livro aqui é o livro da Madras, ó. A radiestesia e seu uso terapêutico. É maravilhoso, gente. Ele é super facinho de ler também, é muito gostoso para você aprender. Laudinara, seja bem-vinda, Ana Flávia. Boa noite. Então, essa plaquinha, tudo bom? Essa daqui é uma placa ao qual, com o pêndulo, eu consigo descobrir qual chakra está desalinhado, né? Desequilibrado, como as pessoas falam. E através disso, a gente reequilibra os chakras com o pêndulo, tá? Então, o pêndulo vai nos mostrar, seja nesse daqui, ou seja, numa tabela, a qual eu mostrei para vocês. Vou voltar na tabelinha aqui. Seja numa tabela dessa forma, ou seja, dessa forma aqui, o pêndulo vai apontar como se fosse uma bússola o que precisa ser trabalhado, tá? Então, vocês vão encontrar inúmeras tabelas desse jeitinho aqui, tá? E tem outras, tem muitas, tem tabela de minutos, horas, dias, enfim, você consegue descobrir até quanto tempo a pessoa vai ficar no tratamento, né? Então, esses mapas radiestésicos existem aí muitos modelos que tem na internet. Então, por exemplo, vocês podem encontrar modelos deles sobre florais, sobre cristais, sobre níveis de vitalidade, sobre os alimentos, sobre as nossas emoções, mas o mais interessante é que também você pode criar o seu próprio gráfico, tá? Então, tem algumas pessoas que eu conheço, na verdade, eu conheço uma pessoa aqui do aplicativo que ela criou o próprio gráfico dela, tá? Então, vocês também conseguem criar os seus próprios gráficos. Eu, por exemplo, também posso criar meu próprio gráfico de acordo com os meus estudos, tá? Então, o mais interessante é que mesmo você tendo gráficos prontos, você pode fazer seu próprio gráfico, aquilo que faz mais sentido para você, tá bom? Sheila, seja bem-vinda. E o pêndulo também pode ser o nosso instrumento espiritual, tá? O pêndulo também pode ser um instrumento de conexão com a nossa espiritualidade, tá? Um canal de conexão com os nossos guias, um canal de conexão com os nossos mentores e também um canal de conexão com os nossos campos superiores, certo? Mas para isso, o que é preciso ser feito para que a gente traga o pêndulo como sendo algo de conexão? Ó, esse daqui é uma tabela também, tá, gente? Eu não mostrei para vocês, mas esse também é uma tabelinha que você pode utilizar aí para leitura, tá? Mas para isso, o essencial aí nesse momento, para conectar o pêndulo com os campos superiores, a energia do nosso eu superior, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, o ideal é a gente preparar o nosso campo energético de uma forma muito simples
e a gente precisa ter consciência que todos os trabalhos que a gente vem fazendo, a gente vem sempre se conectando com o nosso eu superior, né? A gente vem sempre se conectando com os nossos mentores, com os nossos guias e com o pêndulo, vocês conseguem fazer isso também, tá bom? Sheila, Fran, Andressa, seja bem-vinda, certo? Então, quando a gente fala sobre preparação do nosso campo energético, com respeito, com intenção, com atenção e principalmente com entrega, a gente consegue ter uma boa leitura através do pêndulo, tá? Então, sempre antes de abrir qualquer tipo de leitura, a minha sugestão é que acalmem seus pensamentos, acalmem as suas emoções. Não é nada diferente do que a gente já vem trabalhando aqui. Então, façam aí uma respiração consciente, tragam a sua atenção para o presente, tá? Acendam uma vela para poder intencionar ali aquele momento em que você vai fazer a leitura. Se possível, gente, defumem o ambiente onde vocês estão, peguem um palo santo, pode defumar o ambiente, defumem também o seu campo energético, que é muito importante, tá? Então, respiração consciente, defumação. Se você sentir a necessidade, toma um banho de ervas antes, para dar uma acalmada nas suas emoções, para trazer também conexão com a espiritualidade. A gente já vem trabalhando as ervas em relação a isso. Então, ervas como sálvia, por exemplo, elas trazem essa conexão com a nossa espiritualidade. E peçam sempre limpeza não, peçam sempre licença para este momento que vocês estarão entrando em contato com os campos superiores, certo? Boa noite, Mara, Breno, Ana, Flávia, Ingrid, Marciele, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Então, a parte mais importante durante esse processo de conexão com os nossos guias, com os nossos mentores e com nós mesmos é ter esse momento de calma e tranquilidade, tá? Então, tragam essa energia para o presente, defumem o que tiver que defumar, se é o ambiente, se é seu campo energético, se sintonizem com isso, tragam a sua intuição, foquem naquilo que vocês estão fazendo. Então, assim, o que quer dizer foca? Gente, desliga celular ou deixa o celular longe, se fecha em um lugar tranquilo, tá bom? Sem grandes interferências, porque isso pode, dentro do processo, fazer com que você se desconecte, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa consciência para que no momento em que for fazer a leitura com o pêndulo em conexão com os guias ou com o plano superior, seja lá o que for que você queira chamar, a gente tem que ter ciência que a nossa parte também é preciso ser feita, tá bom? Então, peçam licença a seus guias de luz, peçam a presença deles para acessar as respostas que vão conduzir a sua parte evolutiva, que vão conduzir você ao equilíbrio, que vão conduzir você à verdade e também que você seja um canal de bem maior, um canal de propagação de tudo aquilo que você está disposto e está preparado para ouvir, tá certo? Isso não é uma questão de formalidade, isso é uma questão muito mais relacionada à nossa parte espiritual, tá bom? Então, tudo que se é feito com amor, dedicação e presença, ele traz uma resposta mais profunda e mais direta. A gente vem trabalhando também o alinhamento de intenções, perguntas claras, perguntas objetivas. Com o pêndulo também funciona dessa forma, tá bom? Então, essa parte da nossa consciência de trazer para o presente e abrir isso de uma forma em que a gente consiga fazer a captação de todo o ensinamento que esse pêndulo vai trazer para a gente, ou seja, vai vir
sempre a favor do nosso autoconhecimento. Então, toda essa parte é uma parte de proteção, é uma parte também onde protege você, protege a ferramenta, protege o plano sutil com o qual você está sendo conectado. Então, consigo fazer? Consigo. Uma dica que eu dou, na verdade, para quem já é meu aluno, que já me acompanha há algum tempo, uma dica que eu dou para, de repente, você conseguir trabalhar com o pêndulo, com as energias sutis, né? O plano sutil, a conexão com a espiritualidade ou com os guias. Eu sempre falo para acender uma vela, né? E intencionar essa vela. Boa noite, Dinha. Boa noite, Carolina. Boa noite, Maria. Sejam todos bem-vindos. Sheila, Kathleen, Edinólia, Metista Roxa, seja bem-vinda. Então, tudo isso faz com que a gente se conecte melhor. Então, por exemplo, você consagrar um pêndulo na energia do seu mentor é pura e simplesmente você colocar esse pêndulo na vela ao qual você está intencionando para o seu mentor, para que ela seja energizada no padrão vibracional dele, tá? Da mesma forma, acontece, de repente, se você quiser acender você colocar um pêndulo para o seu anjo da guarda, não é verdade? Afinal de contas, a gente não precisa saber quem é, porque energia, gente, energia não tem nome, ela simplesmente vibra, né? Então, a leitura é feita através do padrão vibracional. Então, se de repente você quer, boa noite, Dani, você quer fazer com que seu pêndulo tenha a energia, de repente, de um orixá, ou de repente do seu mentor, ou de repente do seu anjo da guarda, a minha sugestão é que acendam uma vela, intencionem essa vela para aquele plano sutil ao qual você tem mais afinidade e peça para que energize o pêndulo com aquela vibração, tá bom? Feito isso, deixem a vela queimar até o final, deixem tudo ficar bonitinho e utilizem o pêndulo após isso, tá? Então, é uma consagração que você consegue fazer para conseguir se conectar melhor com os planos sutis, seja seu mentor, seja seu anjo da guarda, seja lá quem você queira conversar ou queira que te ajude em algum processo. Porque, como eu venho falando aqui, tudo relacionado tanto a baralho, quanto a oráculos, tarô, seja lá o que for, é para a gente trazer para nós mesmos, né? Trazer aí na questão do autoconhecimento e também distribuir isso de forma equilibrada na nossa vida, certo? Dúvidas aqui, gente? Certo? Yasmin, boa noite. Certo, meu povo? Então vamos falar aí sobre algo muito importante, que é a ética e os limites de uso em relação ao pêndulo, tá? O pêndulo, ele é um instrumento extremamente poderoso, tá? A gente falou sobre isso ontem, sobre o padrão energético que ele faz a captação, tá? Mas ele não é bom a gente ter bons olhos, como se fosse uma ferramenta de trabalho pessoal, tá? No momento de toda e qualquer pergunta feita para o pêndulo, atente-se de qual pergunta você está fazendo para ele. Por quê, gente? Porque perguntas que trazem um padrão mais obsessivo, ou seja, onde você pergunta várias vezes para o pêndulo, ai, fulano gosta de mim, fulano quer ficar comigo, fulano não sei o quê. Essas respostas mais de sim ou não, se devo fazer isso, se devo fazer aquilo, se vai dar certo, se não vai dar certo.
Quanto mais ansiosa e quanto mais obsessiva você estiver, mais confusa vai ser a resposta em relação ao pêndulo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes, quando a gente começa a trabalhar com o pêndulo, a gente fica muito mais animada do que de costume. Por quê, gente? Porque a gente começa a perceber que realmente aquilo que o pêndulo traz de energia presente é o que está acontecendo, tá? E dentro disso, a gente começa a criar um vínculo forte com o pêndulo. Só que dentro desse vínculo, a gente precisa ter limite, a gente precisa ter ética para trabalhar com o pêndulo. Não é utilizar o pêndulo como se fosse um pronta-resposta, né? Um delivery, vamos dizer assim, certo? Ai, estou precisando resolver isso agora, vou deixar o pêndulo resolver. Isso tem muito a ver com a nossa parte onde a gente tira a nossa autorresponsabilidade. E a gente acaba colocando num pêndulo uma responsabilidade que na verdade é nossa. Então, quanto mais ansiosa, quanto mais nervosa, quanto mais você quer algo que seja trabalhado e você pega o pêndulo para fazer isso, você se torna cada vez mais dependente dele. Então, a gente precisa ter limite em relação ao pêndulo. Não é tudo que você vai perguntar para o pêndulo, senão você acaba um vício, acaba virando um vício. Exatamente, Idrinha. Você falou bem. Manuel, seja bem-vindo. Lari, seja bem-vinda. E aí você acaba viciando no pêndulo e aí vira aquele tipo de pessoa que não faz mais nada sem perguntar para o pêndulo, tá? É nessa questão que a gente precisa ter limite, a gente precisa ter consciência. Então, jamais usem o pêndulo para fuçar a energia de ninguém, tá? Sem a permissão da pessoa. Por quê, gente? Obrigada, Lari. Porque você fuçar a vida de alguém, você está mexendo numa energia que não foi permitida você mexer. Certo? Então, mesmo se você tiver boas intenções, isso pode abrir portais que não são necessários nesse momento. Podem gerar alguns desequilíbrios energéticos. Então, respeitem o campo energético do outro, tá? Respeite o seu próprio tempo de entender e compreender como é que funcionam todos esses processos. Assim como a gente conversa sobre as outras formas oraculares, como baralho cigano, como tarô, como oráculos, com pêndulo a gente precisa ter a mesma intenção, tá? Porque a gente vem sempre trabalhando a parte de energia e no que a gente vem conversando sobre a parte de energia, aqui não é diferente disso. Você invadir o campo energético de outra pessoa sem a permissão dela pode trazer alguma energia aí que não é compatível com a sua. Consegue entender? Boa noite, Rose. E também chega uma hora que ele não responde mais. Também vai chegar um momento que não responde. Sabe por que não responde? Porque não diz respeito a você, né? Tem coisas que não diz respeito a gente, né? É problema do outro, é uma questão do outro, não é uma questão sua, certo? Então, o pêndulo, ele não está aqui para trazer controle da vida de ninguém, tá? Ele está disponível para trazer clareza e direcionamento para nós. Então, não é para ele decidir por você nada, ele é para te ajudar a escutar melhor o que a sua intuição está falando, o que a sua alma está gritando, tá certo? Então, quando a gente consegue trazer o pêndulo numa forma de autoconhecimento, no sentido também de você trazer, começar a aflorar a sua parte intuitiva através dele, a gente consegue visualizar com bons olhos o quanto ele também é importante, tanto quanto as outras ferramentas, tá? E dito isso, o pêndulo ele pode ser utilizado com as outras ferramentas.
A forma como você vai conduzir isso com as outras ferramentas diz respeito somente a você. Aí vocês podem estar se perguntando, então tá, então eu posso utilizar ele da forma que eu intuí? Pode. Se você souber trabalhar com ele, pelo menos o básico, você joga ele em qualquer um dos estudos que a gente tem feito aqui. Tá certo? Nara, Alice, seja bem-vinda. Eu conheço uma pessoa da rede vizinha que ela utilizou uma vez, ela gravou um vídeo utilizando o pêndulo para mostrar para ela qual era a vela que a entidade tinha dado para ela. Ela fez uma marca na vela e ela perguntou para o pêndulo qual que era a vela correta. E o pêndulo mostrou a vela. Aí ela foi, mexeu na vela e botou lá de novo. E perguntou para o pêndulo de novo, qual é a vela correta que a entidade me entregou. E ela foi na mesma vela. Diga-se de passagem, eu não vi o final da história, mas ela foi realmente, ela recebeu uma vela de uma entidade. Ela só não lembra, como ela colocou as duas juntas, ela não lembrava qual era qual. E o mais interessante é que no momento em que ela começou a fazer isso com o pêndulo ele só ia na mesma vela. Porque como ela fez um ponto na vela, né? Fez um arranhado na vela, ele só ia para aquela vela. E ela falou, gente, eu vou perguntar para a entidade, mas eu tenho certeza que é essa vela. Então, numa parte, de repente, de você ter respeito e também ligação com as entidades, seus guias espirituais, seu mentor, seu anjo da guarda, seja lá o nome que você queira dar, é uma questão também de você respeitar o processo de cada um, né? Então, assim, ela precisava daquela vela para fazer alguma coisa dela, e ela só não lembrava porque estava junto uma da outra, só que energia não mente. E era uma vela consagrada. E por isso que a gente bate tanto na tecla aqui da consagração de objetos. Porque a partir do momento que você consagra, ele atua a nível invisível e ele fica ali vibrando. E foi exatamente o que aconteceu com a vela dela. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com oráculos, com tarô, por exemplo, você pode descobrir, de repente, colocar só os arcanos maiores todos virados para baixo e descobrir qual arcano você precisa trabalhar nesse mês de julho, por exemplo. E ele vai te mostrar qual é o arcano que você vai precisar trabalhar no mês de julho. Aí eu vou dar um outro exemplo. A gente trabalhou com oráculos, né? Oráculos de mensagens. A gente falou sobre oráculos de chácara. A gente falou de diversos oráculos. Boa noite, Jéssica. Tudo bom? A gente falou sobre diversos oráculos. Então, de repente, você pode juntar o pêndulo também. Tô ótima, meu amor. E você? Você pode juntar o pêndulo para descobrir, de repente, qual chakra que você vai precisar trabalhar naquele mês de julho. Você pode descobrir qual é o planeta que você pode trabalhar ali durante o mês. Você pode descobrir qual arquétipo de qual deusa você vai trabalhar. Enfim, gente, dá para você fazer inúmeras coisas. Qual é a erva que eu vou fazer o banho? 15 dias de banho de erva eu quero fazer, então eu vou descobrir o que eu preciso desenvolver e qual erva eu vou utilizar. Qual é a vela que eu vou utilizar para poder fazer um ritual de prosperidade, para fazer um ritual. Reisa, mas eu já sei que é amarela, tá? Mas a gente já conversou na parte de velas também que rituais de prosperidade pode ser amarela, pode ser dourada, cristal. Qual cristal você vai utilizar? Olho de tigre, pirita, citrino. Então você consegue visualizar isso através também do direcionamento do pêndulo. Assim como eu expliquei no começo da live, que eu mostrei para vocês um mapa
de uma casa, onde através desse mapinha da casa você consegue descobrir qual o ponto da casa que precisa de energia ou de repente qual o ponto da casa que está em desequilíbrio energético. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui para vocês. Ó, só com desenho. E você sabendo qual é o ponto que precisa ser trabalhado, no desenho você consegue trabalhar a energia, tá? Da mesma forma que funciona perfeitamente um alinhamento de chakras, certo? Então, quando a gente começa a trabalhar com o pêndulo é como se fosse um resumão de tudo aquilo que a gente já estudou até aqui, tá? A gente já estudou sigilo, já estudou cristal, já estudou erva, já estudou lua, já estudou bruxaria, né? A gente já estudou toda a parte de bruxaria, inclusive a parte de bruxaria sutil. Tudo isso você consegue trabalhar com o pêndulo, inclusive saber se a energia dos alimentos está numa energia boa para você ser consumida. Eu já trabalhei com essa parte de energia do alimento para ver se ele estava bom para ser consumido, tá? O pêndulo me dizia que o alimento não estava legal para eu consumir. E o que eu fiz? Eu coloquei dentro de um gráfico radiestésico de alta vitalidade e ele falou para mim quanto tempo que eu tinha que deixar lá e eu deixei o tempo que ele me pediu. E depois eu perguntei novamente e aí estava tudo ok. Então, assim, a gente consegue energizar também a água, a gente consegue fazer tudo isso com o pêndulo, ou seja, tudo que a gente vem estudando, o pêndulo é como se fosse um resumão de tudo. Então, a gente consegue trabalhar com o pêndulo de várias formas diferentes e aquilo que mais faz sentido para você, certo? Oi, Rubi. Oi, Andressa. Pêndulo é vida, exato. Mexendo ele com consciência e não se tornando dependente, ele auxilia muito nos processos, tá bom? Então, já falei dos alimentos, já falei de ambientes, já falei também que você pode descobrir a energia de objetos, se eles precisam ser energizados, se eles precisam ser limpos, se eles precisam ser consagrados. Eu utilizo muito o pêndulo nos meus baralhos, tá? Então, eu já deixo os meus baralhos 24 horas, assim que eu termino de utilizar eles, eu já deixo eles na selenita. Eu deixo por 24 horas. E já tiveram algumas vezes que eu deixei 24 horas e eu fui perguntar para o pêndulo e precisava deixar mais tempo. Ou seja, aquele baralho estava extremamente encarregado por conta da utilização que eu tive com ele. Então, tudo vai depender do padrão vibracional e energético que você está trabalhando, tá bom? Então, você consegue trabalhar com ele de diversas formas, assim como eu falei para vocês, que de repente vocês podem criar seus próprios gráficos e utilizar eles da melhor forma possível para vocês mesmos, tá? Certo, meu povo? Hoje eu tô falando bem suavezinho que minha garganta tá toda arranhada. Por isso que eu tô toda na calma, tô bebendo água que é demais. Esse tempo não firma, nem faz frio direto, nem faz sol direto, fica nesse vai e volta, e aí garganta não aguenta, né? Certo, gente? Dúvidas até aqui? Acabou minha água. Certinho? Então, bora lá, gente. Vamos fazer um pequeno exercício nesse momento para a gente conseguir. Vai ser um exercício de conexão com o pêndulo. Vocês têm pêndulo aí próximos de vocês ou não? Ou a gente vai ter que fazer uma visualização criativa? Quem tem pêndulo, levanta a mão.
A Vivi, a Jéssica, a Ametista não tem. Tá. Quem mais? A Dani, a Laude não. Tá. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer um exercício guiado de conexão com pêndulo. Quem não tem pêndulo vai entrar na visualização criativa, pode ser? Então a gente vai se conectar através da visualização criativa e nessa visualização criativa já visualizem o pêndulo que vocês se conectem melhor, tá bom? Que a gente vai fazer esse exercício guiado de conexão com o pêndulo. Quem já tiver o pêndulo, deixa o pêndulo próximo de você, tá? Porque a gente vai se conectar com ele agora. Fechou? Pode ser, gente? Vambora? Sabe o que eu tô achando engraçado? Eu não sei o que tá acontecendo com o meu notebook, mas ele só tá funcionando. Olha que interessante. Ele só funciona direitinho com as frequências que eu coloco aqui na live. Se eu colocar qualquer outro canal, vamos dizer assim, eu assisto Pluto TV, não sei se vocês conhecem, mas eu gosto. Eu assisto Pluto TV. Se eu colocar Pluto TV, ele começa a ficar metalizada a voz. Você não consegue ouvir nada. Aí eu coloco a frequência hertz aqui, porque eu sempre coloco quando eu faço live com vocês, e ele fica tinindo. Não sai nada metalizado. É muito louco isso, né? Tô aqui ouvindo, tô vendo aqui, ó, já passamos 46 minutos de live e ele tá intacto. Agora vai eu colocar num Pluto TV, numa Netflix, ele tá começando a ficar metalizado. Eu acho que não é para eu assistir, entendeu? Renadir, Lucas, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente, vamos fazer um pequeno exercício agora, um momento de silêncio e de escuta e conexão com o pêndulo. Bora sentir essa energia? Me digam se tá bom o volume. Então, sentem-se confortavelmente. Os pés firmes no chão e as mãos relaxadas ao longo do corpo. Tá? Fechem seus olhos. Respirem profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e ao soltar o ar, relaxe. Solte-se. Leve a sua atenção ao seu peito. Levem a atenção ao seu chakra cardíaco, ao seu coração. Imaginem uma luz dourada, radiante, vibrante no centro do seu cardíaco. Essa luz dourada, ela tem um padrão energético.
Sinta a vibração dela expandindo o seu chácara. Sinta o movimento do seu coração. Essa vibração energética desse ponto de luz dourada no seu chácara cardíaco, ela se expande. E ela envolve todo o seu corpo. Vibrando e afastando todo e qualquer sentimento ou energia contrária a este momento agora. E nesse momento, visualizem o pêndulo. E através da sua visualização, qual é o tamanho desse seu pêndulo? Do que ele é feito? De cristal, de metal, de madeira? Foque nos detalhes. Qual é a cor do seu pêndulo? Sinta a vibração energética. Seu pêndulo é leve? Ou ele já traz uma energia mais pesada? E nesse momento, visualizando o pêndulo, ou aqueles que estiverem o pêndulo à sua frente, pegue esse pêndulo na mão e através da visualização, peguem seu pêndulo, coloquem em suas mãos. E através da energia da luz violeta, suas mãos, que são extensão do seu cardíaco, se juntam com a energia do seu chácara numa luz flamejante violeta. Visualize suas mãos flamejando a luz violeta. Essa luz violeta que sai do seu chácara cardíaco, limpando o seu pêndulo, transmutando as energias e transformando o seu pêndulo em algo mágico.
E nesse momento, seu pêndulo limpo, a luz dourada que envolve o seu corpo, também envolve o seu pêndulo, te conectando com ele através dessa luz dourada. Veja como seu pêndulo brilha, como a energia dele está diretamente conectada com a sua. Diga mentalmente: estou presente, estou em paz, estou pronta para ouvir o que a minha alma quer me mostrar. E nesse momento vocês seguram o pêndulo pela parte onde pode ter uma cordinha ou pode ter algo metálico, ao qual ele vai começar a se movimentar. E nesse momento a gente faz uma pergunta leve e sutil a este pêndulo. Estou aberta para receber essa orientação, pêndulo? E observem o movimento que o pêndulo faz. Observem a leveza, mas observem sem pressa. Apenas escutem com o coração. Inspirem profundamente o ar, soltem devagar. E nesse momento vamos agradecendo a conexão, essa conexão energética com o nosso campo emocional, essa conexão energética que nos dá a possibilidade de nos conectar com nós mesmos e também com a nossa espiritualidade. Inspirem profundamente, vamos agradecendo a energia aqui presente, agradeça ao pêndulo pela resposta, abra seus olhos devagar, fique à vontade.
Todo mundo bem? Conseguiram fazer a visualização? E o que o pêndulo de vocês respondeu? Não? Isso que a gente fez uma visualização, né? Esse é um exemplo do que a gente pode fazer no plano físico também. É que como algumas pessoas... Seu pêndulo é de selenita? Ai, que lindo! Como que é o pêndulo de vocês? Da Glau é de selenita. Que lindo, Gláucia. Entendi, Vivi. Você tem vários, Renadir. E qual que você viu na visualização? Ah, entendi, Glau. O pêndulo de selenita eu posso procurar para você, amor. Pêndulo de cristal, Dani, ótimo, porque pêndulo de cristal a gente pode aí carregar ele da energia que a gente precisar, né? Se tem um quartzo transparente ou cristal, né? Ele é uma pedra que ela é universal, assim como a vela branca, né? Então você pode carregar ela com qualquer energia que você sentir à vontade. Tenho 2 de cristal ou vidro de madeira. Usei os 2, um em cada mão. Mas respondeu, né, Vivi? Respondeu. Pois é. Talvez porque precisa ser limpo e consagrado também. Mas vocês veem que através da visualização criativa a gente também se conecta? Também vai aparecer o pêndulo que está mais em sintonia com o seu padrão energético no momento. Então é bem legal a gente fazer esse tipo de visualização criativa, porque na visualização criativa você também capta o padrão energético. Existem formas de fazer visualizações de criativa de captação energética de pontos de força. Então, por exemplo, pontos de forças da natureza, como cachoeira, mata, pedreiras, cavernas de cristais. Então, tudo isso a gente consegue fazer através da visualização criativa. E essa visualização criativa que a gente fez, do pêndulo, também a gente consegue fazer da mesma forma. Por isso que eu perguntei quem tinha o pêndulo e quem não tinha, porque aí já consegue trazer através da visualização criativa o que está precisando nesse momento, qual é o pêndulo que está mais compatível com a energia, tá? Por favor, um pêndulo de selenita, uma pulseira de turmalina negra e outra de granada. Uau! O meu é aquele que mandei no grupo. Tô lembrando agora não. Aquele que você mandou no grupo é um pêndulo de orgonite, tá? Maria Vitória, seja bem-vinda. Ele é de organite. Consegui ver melhor o quartzo rosa. Pois é. Essa visualização criativa que vocês conseguiram visualizar qual é o pêndulo que está mais compatível para vocês começarem a trabalhar, confiem nisso, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente já se conectou a uma egrégora antes da gente começar a aula, né? Então, a nossa espiritualidade, ela já está próxima de nós, nos auxiliando aí no processo dos estudos, certo? Então, quando a gente já se conecta e sabe que a espiritualidade está próxima de nós, nos auxiliando, ó, isso aqui é um pêndulo também, gente, ó, meu brinco de pêndulo, ó. Esse é um pêndulo de ametista, tá vendo?
Então, confiem no pêndulo que saiu para vocês. Não é por acaso que vocês estão na live hoje, e não é por acaso que vocês conseguiram fazer aí a parte de visualização criativa. Então, vamos seguir confiando nessa poder intuitivo, nessa conexão com a espiritualidade, porque afinal de contas, hoje a gente falou sobre também espiritualidade e conexão com os pêndulos, tá bom? Na visualização apareceu um de quartzo rosa, que era um de selenita também. Estou com a vela rosa acesa e um quartzo rosa na mesa. Perfeito. É um lindo, né? Esse brinco. Aliás, eu mandei lá no grupo, né, gente, para vocês os brincos de pêndulo. Mandei lá para saber se vocês queriam. Eu comprei esse, mas faz um tempo já. E é um brinco de pêndulo, ó. Tá vendo? Ele é bem bonitinho. Ó. Ele é menorzinho, mas uma graça. E tem de outros cristais lá também, né? Eu mandei para vocês. Certo? Então confiem no pêndulo que foi mostrado para vocês hoje. Não é à toa que ele foi mostrado. A gente já estudou parte dos cristais. Então, o pessoal aí que viu um pêndulo de cristal a ser trabalhado, clica aqui no botãozinho verde, vai no e-book, pega o e-book sobre cristais e tenta entender o porquê que esse pêndulo chegou até você agora. Né? Então, essa visualização criativa, ela diz muito do momento presente para você utilizar o pêndulo, tá bom? Tem um que não sei se é cristal, acho que é selenita, mas tenho que confirmar. Tem um aplicativo, Dani, que chama Rockfire. Acho que é Rockfire que chama, gente. Ana Eliane, seja bem-vinda. Rocket. Depois eu olho direitinho e te mando. E você tira a foto da pedra e ele fala para você qual que é a pedra. Assim como tem de plantinhas também, eu achei um aplicativo de rochas. Então é bem legal. Eu vou te mandar e você dá uma olhada, Dani. Eliane, seja bem-vinda. Certo, gente? Então é isso que eu tinha para dar para vocês hoje, tá? Eu posso fazer com vocês, tá? Eu posso mostrar para vocês como que ele funciona. Vocês querem ver como que ele funciona? Um pêndulo de sim ou não? Eu mostro para vocês ali na minha mesa. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Que aí eu mudo vocês aqui de lugar e a gente encerra a live da mesa da Esmeralda, tá bom? Pode ser? Querem ver? Deixa eu só arrumar aqui, trazer vocês para cá, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Ó. Olá! Aqui estamos na mesinha da Esmeralda, tá? O que que eu falo para vocês? Ó, vocês podem ver que aqui, ó, isso daqui é uma placa de selenita, tá? Dessa eu tenho várias placas de selenita, gente, eu não tenho uma só, não. Porque uma só não tava dando conta de tudo. Então, vamos lá, ó. O que que eu falo para vocês? Aqui é onde eu acendo o incenso. E aqui está a vela de esmeralda. Vocês podem ver que tem dois pêndulos aqui na base da vela. Isso daqui é um quartzo rosa, tá? É um quartzo rosa. Esse pêndulo daqui é o pêndulo dela e esse pêndulo de cá é o pêndulo utilizado para os atendimentos. Esse pêndulo é um pêndulo de selenita, ó. Tá vendo? Maravilhoso, belíssimo pêndulo de selenita. Tá? E esse outro é um pêndulo de cristal.
Esse pêndulo de cristal, quem me deu foi o Grupo Alquimia das Almas no final do ano passado, tá? Eles me deram um kit do Caldeirão Místico e veio esse pêndulo e veio a plaquinha que eu mostrei para vocês hoje à noite, tá? O seu é igual? Então, esse daqui é o pêndulo que eu converso com o Esmeralda. Então, o que eu falei para vocês hoje? Acendam uma vela intencionada. Olha o tamanho da chama de Esmeralda. Ao vivo, hein, gente? Olha isso aqui. Acendam a vela intencionada. Laroe, pombagira, pombagira, mojubá, sal, pombagira. Gratidão. Vocês podem colocar uma vela intencionada para sua entidade, para o seu anjo da guarda, seja lá quem for, tá? No meu caso aqui é a Esmeralda, porque esse cantinho é da Esmeralda, certo? E eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com o pêndulo, sim, não e talvez, tá bom? Vou mudar vocês para cá. Certo? Deixa eu puxar a cadeira. Vamos lá, gente. Ó, eu vou trabalhar com o pêndulo de selenita, tá? Primeiro, coloca aí no centro da sua mão e puxa ele dessa forma. Olha que belíssimo que ele fica. As mãos eu sempre deixo em cima da mesa, tá? E vou perguntando pelo pêndulo. Primeiro, eu pergunto tudo que eu já fiz de programação para ele. Então, eu vou falar com o pêndulo aqui, ó. Pêndulo, sim. Olha isso, gente. Estão vendo? Pêndulo, não. Olha isso. Tá vendo? Pêndulo neutro, ó. Eu nem terminei de falar, ó. Então, vocês acham que esse pêndulo tá energizado ou não? Eu nem terminei de falar. Gratidão, pêndulo. Maravilhoso, né? Então, vamos lá. Pêndulo, Esmeralda tá por aqui hoje? Olha isso, gente. Gratidão, pêndulo. Ele vai parando, ó. Viram? Isso é um pêndulo programado e energizado. E agora eu vou voltar a fazer pergunta para ele. Pêndulo, não. Não. Pêndulo, neutro. Pêndulo, sim. Gratidão, pêndulo. Prontinho, gente. Isso é trabalhar com um pêndulo energizado. Conseguiram sentir a vibração energética do pêndulo? Coloquem aqui para mim. Viu como ele responde? E a gente só precisa estar equilibrada também. E é um pêndulo que está consagrado, limpo, consagrado, energizado, sempre aqui no pé da vela de esmeralda.
tá? Então, aquilo que eu falei hoje para vocês de limpar, consagrar e de repente colocar o pêndulo aí numa energia da sua conexão com a espiritualidade, é só você intencionar. E eu sempre agradeço, vocês viram que eu falo, gratidão, pêndulo. Eu sempre agradeço, porque a gente precisa ter ciência de que tem uma energia além da que a gente está vendo aqui na matéria. Né? E como forma de gratidão, a gente agradece pelo momento. Mas, ó, velhinha acesa, tá vendo? Velhinha acesa, ponho ele aqui de volta. Agradeço a espiritualidade. Agradeço ao elemento fogo. Agradeço aos elementais aqui presentes. Gratidão. Prontinho. Certo, gente? Viram? O que é um pêndulo bem energizado, bem consagrado, um pêndulo extremamente forte, conectado com a nossa espiritualidade. Então, não é nada que vocês não consigam fazer, todo mundo consegue fazer, tá? Pode energizar o pêndulo de selenita e usar para limpar? Pode usar. Então, por exemplo, eu posso usar esse pêndulo, pode ser o de selenita, pode ser o qual for, para saber se a energia do ambiente está boa, entendeu? Se precisa fazer uma defumação ou se precisa fazer uma energização. Então, você consegue usar o pêndulo para isso também, tá? O pêndulo de selenita, por ele ser de selenita, ele já tem esse poder de limpeza e energização, tá? Então, ele é muito legal por conta disso. Normalmente, os outros pêndulos de cristal, depois de serem utilizados, você precisa limpar eles e energizá-los. Por exemplo, o pêndulo que eu uso para conversar com a Esmeralda é só eu e ela, né? Então, ele não é utilizado para tratamento, ele não é utilizado para nada. Mas, se você utilizar bastante o pêndulo, você precisa limpar ele novamente e energizá-lo, tá? Pode usar para limpar o outro. Tudo que for de selenita você consegue utilizar para limpeza e energização, tá? A selenita ela já tem esse poder, o cristal selenita ele já tem esse poder de limpeza e energização. A chama da minha vela rosa tá forte. Pois é momento de trabalhar com ela. Dri, boa noite. Eliane, boa noite. Leide. De nada, Dani. Dani, você tem um, não tem? Ou foi? Ah, não, foi de cristal e quartzo rosa, né? Que você pediu. Oi, Dri. Belu, seja bem-vinda. Nossa, gente, eu tô com frio. Selenita? Então pode, tá? De tempo em tempo, Dani, coloca a selenita, um dia de sol, um dia de lua, tá? Que a selenita ela também precisa desses períodos de limpeza e energização, tá bom? Ah, sim. É porque a gente comprou tudo no mesmo lugar, né, Dani? Aí eu só enviei para vocês. Eu, você, a Renadir, a gente comprou tudo no mesmo lugar. Por isso que é mais ou menos parecido um com o outro. É isso, gente. Gostaram da live de hoje? Gostaram do exemplo que eu dei do pêndulo? Maravilhoso, né? Pêndulo é muito gostoso de trabalhar, gente. Muito gostoso mesmo. Vocês vão ver quando vocês começarem a usar o pêndulo junto com os baralhos. É muito interessante, muito interessante. E muito legal de trabalhar também.
os pêndulos junto com os baralhos. Eles vão certeiramente aonde tem que ir. Quem já trabalha com pêndulo sabe o que eu tô falando. Eles são muito certeiros, né? Certo, povo? Dúvidas? Ai, que frio. Tô com a mão gelada. Dúvidas, gente? Ai, Deus. Pode, Dani, pode colocar ele no sol e na lua, tá bom? Pode colocar sim. Verônica, seja bem-vinda. Ilmara, seja bem-vinda. Pêndulo é muito gostosinho de trabalhar, gente. Durante a noite inteira, tá bom? Vou perguntar pro pêndulo se vai passar esse frio. Pergunta, Lari, porque, nossa senhora, tá demais. A Lari é uma que trabalha com pêndulo consagrado com a entidade dela. Não, 24 horas. Se você quiser deixar 2 horas e tirar, um conselho que eu dou para você, Dani, deixa sempre ele energizando em lua cheia, tá? Porque a lua cheia, ela intensifica a energia, tá bom? Evita, assim, de deixar na lua minguante, que é onde mingua a energia, né? Sempre coloca na lua cheia, tá? Sim, e gira com uma força quando eu pergunto, uma ignorância. Pois é, acabei de mostrar para você. Tava, Lari, você viu mostrando? Perguntando se a Esmeralda tava aqui, o pêndulo girando. É, gente. É assim que a gente trabalha. De nada. Sério, Lari, acabei de mostrar o pêndulo que Esmeralda deixou para fazer até essas aulas, né? E fazer atendimento com outras pessoas. E aí eu perguntei pro pêndulo se a Esmeralda estava aqui. Esmeralda gira no pêndulo. E é assim, gente, é gostosinho, a gente precisa ter consciência só do que a gente está trabalhando, trabalhar com respeito, com gratidão, que tudo fica tranquilo. Tá congelando? Ai, tá muito frio, gente. Hoje o dia inteiro. Eu não parei em casa hoje. E aí tá muito frio lá fora, um vento, ainda minha garganta tá arranhando, tá chata. Sabe aquelas gargantas chatas? Então, tá garganta chata. Aí eu andava na rua, eu andava assim, ó. Porque parece que o ar entra pelo nariz, piora a garganta. Sei lá o que que é. Esmeralda já tacou-lhe a mão no pêndulo, já, minha filha. Porque fica na vela dela, né? Igual o seu que fica na vela do seu. Aí não tem como, né, Lari? Jéssica, boa noite. Tá frio. Agora eu tô com um aquecedor do meu lado, literalmente. Se acabar a energia outra vez, eu morro. Laude, bem-vinda. Pois é, eu ligo o aquecedor só na hora que eu vou tomar um banho, porque aí a hora que eu saio do banho o quarto já tá quente. Mas essa garganta, sabe o que foi? Eu fui acender minhas velas de esquerda e eu deixei a janela do quarto aberta até queimar todas as velas. E eu tava com o cabelo molhado. Maravilhoso, né? Cabelo molhado. O tempo frio. Você queria ficar boa, Reisa? Também não dá, né, gente? Ideia ótima. Pois é. A Reisa aqui que vos fala teve uma ideia fantástica. Eu tava morta de cansada na segunda-feira, né? Então eu dormi que eu não vi. É bom, né? Aí não tem a ver com espiritualidade, né? Aí não tem a ver com outras coisas, tem a ver com essa ideia fantástica que eu tive de dormir com a janela aberta. Né? Nem tudo é o que parece, né? Ah, foi espiritualidade, foi um desequilíbrio. Não, foi uma falta de noção minha mesmo. Não tem aquecedor, mas vou precisar comprar um se continuar frio assim. Ai, é verdade. Eu tenho um pequenininho, que é da Mundial. Não, da Britânia, gente.
pequenininho, maravilhoso. Só que se eu coloco ele no máximo, ele desliga sozinho. Então, eu tenho que deixar ele no mínimo. Certo, gente? Gostaram da live de hoje? Ele é assim, ó. Pequenininho assim. Mas esquenta, né, Lara? Ele é muito bom. Ajuda sim. Certo, gente? Bora pro spoiler de amanhã, nossa próxima live. Ele tem umas gradinhas. Ele é bem pequenininho, é uns pequenininhos assim, ó, que vem. Eu nem lembro quanto que eu paguei, gente. Eu comprei faz tanto tempo. Como a gente só usa no frio, né? Então. Vamos falar sobre o spoiler de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre os dados, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa semana a gente tem uma semana mais curtinha, né? Que eu comecei as lives ontem. Amanhã nós vamos falar sobre os dados Lenormand. Então amanhã, spoiler de amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre os dados Lenormand, galera. Vocês já conhecem dado Lenormand? Amanhã a gente vai falar sobre o que os dados podem trazer de informação para a gente. Vocês vão conhecer os dados inspirados no baralho Lenormand, que eu vou trazer para vocês amanhã. Vou trazer aí também as simbologias do baralho Lenormand nos dados. Eu vou ensinar vocês quais são os jogos que vocês podem fazer, parte de interpretação, usar as combinações dos dados para acessar as respostas. E na sexta-feira a gente vai juntar tudo. Pêndulo, dado e carta. Eita. Fechou? Os dados Lenormand. E na sexta-feira a gente vai juntar tudo. Então, a aula de amanhã é extremamente importante, porque sexta-feira a gente vai juntar tudo. Tudo que a gente estudou mês passado, mais o estudo do pêndulo, mais o estudo dos dados, e a gente vai juntar tudo na sexta-feira. Então, não percam a aula de amanhã, porque a aula de amanhã vai ser fascinante. Vivi, eu vou até ver se eu consigo trazer os dados convencionais, apesar que eu não tenho nenhum dado convencional para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou ver o que eu consigo fazer amanhã. Então, amanhã a gente vai falar sobre os dados Lenormand, gente. Então, agarrem-se comigo e vambora. Que amanhã vai ser bem legal. Eu adoro meus dadinhos Lenormand, né? E são extremamente precisos. Não tem problema. Certo, gente? Bora encerrar nossa live de hoje com o encantamento. Me perdoem aí de eu estar com a voz um pouco ruinzinha, agarrando, parecendo um gatinho agarrando aqui na minha garganta. Certo? Bora fazer encantamento de final de live? Que esse frio aí a gente só quer tomar um banho e ficar quentinha, né? Bora combinar isso? Não dá para perceber? Então, bora lá, gente. Bora encerrar nossa live de hoje com o encantamento para a gente fechar essa egrégora de estudos dessa noite, para a gente conseguir levar as informações para o nosso dia a dia através do encantamento de encerramento de live. Bora lá? Encantamento de encerramento de live. O pêndulo como explorador do nosso campo sutil. Que a dança do pêndulo agora se encerre, com tudo o que veio e o que não se quer. O que foi revelado, que seja guardado, no templo da alma, em luz consagrado. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão pela presença de vocês na live de hoje. Gratidão a todos aí que conseguiram participar, mesmo estando com esse friozinho, dá uma preguiça, né, gente? Gratidão pela presença.
Amanhã, às 7 horas, estamos aqui novamente falando sobre os dados Lenormand. Então, se você não conhece os dados Lenormand, bora conhecer amanhã comigo? Vamos lá? Gratidão pela Rosa, Vivi. Gratidão, Laude, sua linda. Dani, bora conhecer amanhã os dados Lenormand? Vocês vão ver que tem dados Lenormand diferentes também um do outro, e amanhã eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então, amanhã, dados Lenormand, 7 horas da noite, estaremos aqui de volta. Fechou? Gente, um beijo para vocês, um abraço no coração, gratidão pela presença e amanhã, às 7 horas, estaremos aqui novamente. Tchau, tchau!